Meu nome é Juna Shord, tenho 29 anos. Ontem à tarde, meu celular não parava de acender na mesa, a ponto de eu acabar virando a tela para baixo só para não olhar mais. Foram 88 ligações perdidas em um único dia. 88 tentativas de alguém dizer desculpa, June, a gente errou, devia ter ido atrás de você. Mas nenhuma mensagem chegou perto disso. Cada ligação parecia diferente na forma, mas todas carregavam a mesma ideia por baixo: agora precisamos de você. 5 anos atrás, eu saí de casa em Cedar Falls, Kentucky, com uma mochila, a tela do celular trincada e exatamente $100 dobrados na minha mão como se aquilo fosse uma espécie de compensação. Depois disso, simplesmente me apagaram da vida deles. Não teve mensagem de aniversário, não teve convite de feriado, nem um simples como você está quando eu fiquei doente. Para eles, eu virei a filha exagerada, a que foi embora, a que era melhor nem mencionar. E então, na semana passada, alguém encontrou meu nome ligado a uma decisão de bolsa grande que poderia salvar tudo aquilo que eles sempre fizeram questão de proteger, a própria imagem. De repente, eu não era mais instável. Não era mais ingrata. Eu era lembrada como família de novo. Antes de eu contar o que fez essas ligações começarem e o que eu descobri por trás desse desespero repentino, pensa por um segundo em onde você está agora e como está o clima aí fora. Está calmo? Pesado? Ou parece que alguma coisa está prestes a mudar? Porque na noite em que a minha tempestade começou, eu não fazia ideia de que aqueles $100 seriam a última coisa que me dariam sem esperar nada em troca. Cedar Falls, Kentucky era aquele tipo de cidade pequena onde todo mundo sorri para você no mercado e comenta sua vida antes mesmo de você chegar no carro. Eu cresci lá, numa casa amarela no fim da Sycamore Lane, com janelas brancas, varanda com balanço e uma família que, de longe, parecia acolhedora. Mas dentro daquela casa, acolhimento era algo que você precisava merecer. Meu pai, Grant Ashord, trabalhava numa cooperativa de crédito local e gostava de se portar como se fosse um homem em quem todos devessem confiar. Minha mãe, Denise Ashord, era orientadora escolar e tinha um jeito suave de falar que, muitas vezes, escondia palavras bem mais duras do que pareciam. Já minha irmã mais nova, Kelsey, era a estrela da família. Ela podia reprovar uma matéria, largar um emprego, estourar um cartão de crédito e ainda assim ser tratada como alguém cheia de potencial. Eu podia trabalhar 60 horas por semana, pagar minhas contas sozinha e ainda assim ser vista como difícil. A noite em que tudo começou a desmoronar foi em julho de 2021, durante um jantar no quintal que minha mãe organizou para comemorar a aprovação da Kelsey no exame de corretora de imóveis. Tinha luzes penduradas, pratos descartáveis, costelas na churrasqueira, salada de batata e parentes rindo como se fossemos uma daquelas famílias perfeitas de propaganda de verão. Eu tinha 24 anos, trabalhava de manhã em um consultório odontológico e à noite empacotava produtos numa farmácia. Estava juntando dinheiro para fazer cursos online de administração de organizações sem fins lucrativos, porque eu queria uma vida com mais estrutura e propósito. Mas ninguém ali parecia interessado nisso. Minha mãe levantou um copo plástico de chá doce e disse para Kelsey, como se estivesse fazendo um brinde público: a corajosa da família, a menina que sabe sonhar grande. Todo mundo aplaudiu. Eu também aplaudi, porque já tinha aprendido cedo que, se eu não acompanhasse esse teatro, eu virava o problema da história. Depois do jantar, enquanto ainda tinha gente do lado de fora conversando, eu fui para a cozinha ajudar a arrumar as coisas. Meu pai tinha deixado uma pasta em cima da bancada. Eu não teria mexido se não tivesse visto meu nome impresso na capa. Juna Shord. Empréstimo pessoal parcelado. Saldo devedor, $9.800. Minhas mãos ficaram frias antes mesmo de eu entender o que estava lendo. Aquele empréstimo tinha sido aberto quase um ano antes. As parcelas estavam em atraso. Meu score de crédito, que eu cuidava como se fosse uma casa de vidro minúscula, tinha sido destruído sem eu sequer saber. Saí para o quintal segurando a pasta. Pai, por que tem um empréstimo no meu nome? As risadas morreram aos poucos, uma mesa de cada vez. Grant olhou primeiro para a pasta e depois para mim, e não teve surpresa no rosto dele. E isso foi a primeira resposta. Denise se levantou devagar e disse: June, não hoje. Então quando? Eu respondi. Kelsey olhava o celular e revirava os olhos como se aquilo fosse só um incômodo qualquer. Foi para os custos do negócio, ela disse.
Você sabia que eu precisava de ajuda para montar as casas para venda. Eu encarei ela. Eu nunca assinei isso. Meu pai baixou a voz naquele tom que ele usava quando queria parecer o único adulto sensato da sala. Você está exagerando. A gente resolveu isso em família. Vocês usaram o meu nome. Kelsey soltou uma risada curta, quase um deboche. Não é como se seu crédito fosse fazer falta para alguma coisa importante. Aquilo não foi só uma frase. Foi uma definição. Um limite do que eu significava para eles. Não filha, não irmã, só uma assinatura conveniente, uma identidade descartável. Minha mãe contornou a mesa já com lágrimas no rosto, no ponto exato, quase ensaiado, bem público. É isso que eu tenho que lidar, ela disse para todo mundo. Ela pega um documento fora de contexto e transforma a gente em vilão. Eu olhei ao redor, tias, primos, vizinhos. Ninguém pediu para ver a pasta. Ninguém perguntou se eu tinha assinado algo. Meu pai arrancou o documento da minha mão. Você está envergonhando sua mãe. Vocês cometeram fraude, eu disse. E foi aí que a máscara rachou de verdade. Denise parou de chorar. Grant deu um passo à frente. Kelsey empurrou a cadeira e soltou. Meu Deus, June, você estraga tudo. Minha mãe apontou para dentro da casa. Arruma uma mala. Por um segundo eu achei que tinha ouvido errado. O quê? Ela repetiu, mais baixo dessa vez. E foi pior ainda. Arruma uma mala. Se você acha que a gente é tão horrível assim, não precisa mais morar aqui. Eu subi as escadas tremendo tanto que mal consegui fechar o zíper da mochila. Peguei 2 calças jeans, 3 blusas, meus sapatos de trabalho, minha certidão de nascimento e um pequeno envelope de dinheiro da minha comoda. Quando desci de novo, meu pai já estava parado perto da porta da frente. Minha mãe segurava uma nota de $100 dobrada ao meio. Ela colocou aquilo na minha mão como se estivesse entregando esmola para alguém desconhecido. Aqui, ela disse. Já que você quer tanto independência. Eu olhei por cima do ombro dela e vi Kelsey no corredor, de braços cruzados, me observando como se tivesse vencido alguma coisa. Eu esperei alguém dizer que aquilo tinha passado do limite. Ninguém disse. Grant abriu a porta. Não volta até aprender o que significa lealdade de família. Eu saí para a varanda com uma mochila e $100. A porta fechou antes mesmo de eu descer o primeiro degrau. A luz da varanda apagou logo em seguida. Naquele instante eu entendi uma coisa simples e brutal: eles não tinham medo de me perder. Tinham medo de eu parar de ser útil. Eu não tinha plano nenhum quando deixei Cedar Falls. As pessoas gostam de imaginar que sair de uma família assim é uma cena cinematográfica, com música crescendo e liberdade esperando no final da estrada. Mas não foi nada disso. Foi banheiro de posto de gasolina às 2 da manhã, contando dinheiro com as mãos tremendo. Foi sentar num banco de rodoviária enquanto a bateria do celular morria aos poucos. Foi perceber que eu não tinha para onde ir, e ainda assim não conseguir voltar. Comprei a passagem mais barata que me levava longe o suficiente para minha mãe não aparecer depois tentando encenar tristeza na frente de testemunhas. Denver não era um sonho. Era o lugar que eu conseguia pagar depois de trocar um vale-alimentação da farmácia por $20 em dinheiro com uma colega de trabalho que não fez perguntas. A viagem de ônibus durou mais de um dia. Eu dormia em pedaços. Toda vez que acordava, checava o celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nem da minha mãe, nem do meu pai, nem da Kelsey. Quando o ônibus entrou em Denver sob um céu azul forte demais, eu tinha $73, nenhum emprego, nenhum lugar para morar e um histórico de crédito atravessado por um empréstimo que eu nunca tinha assinado. As 3 primeiras noites foram em um abrigo para mulheres no centro. Eu dormia com a mochila presa no tornozelo, porque ali dentro estavam todos os meus documentos. No 4º dia, tentei alugar um quarto perto de Aurora. A mulher olhou minha ficha de crédito e mudou a expressão na hora. Histórico de inadimplência, ela disse. Eu queria explicar. Queria dizer que aquilo não era meu, que meu pai tinha usado meu nome, que minha família tinha me colocado na rua quando eu confrontei isso. Mas, na boca de uma desconhecida segurando uma ficha de aluguel, a verdade soava como desculpa.
Acabei alugando metade de um porão de um homem mais velho que se importava mais com dinheiro do que com perguntas. O teto vazava quando chovia. O carpete tinha cheiro de papel molhado. O aquecedor fazia um barulho estranho, como se tivesse alguma coisa presa dentro da parede. Eu dizia para mim mesma que era temporário. E repeti isso todas as noites por 9 meses. Consegui trabalho por uma agência temporária, digitalizando documentos de auxílio moradia para uma ONG chamada Bright Pass Housing Initiative. Era para durar 3 semanas. Pagava o suficiente só para comida, um passe de ônibus e calças pretas baratas pro trabalho. Lá dentro, as pessoas chegavam carregando pastas, do mesmo jeito que eu tinha carregado a minha naquela noite em Cedar Falls. As notificações de despejo, cartas de negação, avisos de corte de energia e relatórios de crédito cheios de erros que ninguém sabia corrigir viraram parte da minha rotina. Eu entendi rápido que papel pode ser arma quando cai nas mãos erradas. Meu trabalho, no começo, era simples. Digitalizar formulários, organizar arquivos, confirmar endereços. Mas eu conferia tudo 2 vezes, porque eu sabia como um nome errado podia destruir a vida de alguém. Linda Ortega, a diretora de operações, me notou na 2ª semana. Ela parou atrás da minha mesa enquanto eu corrigia um lote de inscrições mal etiquetadas e perguntou: "Quem te ensinou a ler documentos desse jeito?" Eu quase ri. Medo, eu quis responder. Mas só falei: "Ninguém. Eu só reconheço quando algo não está certo." Ela começou a me passar mais tarefas. Depois disso, passei a ligar para proprietários para confirmar históricos de aluguel. Depois ajudei candidatos a contestar erros. À noite, eu estudava sozinha, roubo de identidade, bloqueio de crédito, órgãos de defesa do consumidor, e como contestar um empréstimo que eu nunca autorizei. Demorou meses para abrir o primeiro processo de contestação. E quase um ano inteiro até o sistema marcar aquela dívida como em investigação. Nesse meio tempo, minha família foi escrevendo a própria versão da minha vida. Eu ouvia pedaços disso por pessoas que ainda tinham meu número. Denise dizia para amigos da igreja que eu tinha ido embora por inveja da Kelsey. Grant falava que eu estava confusa com dinheiro e que voltaria quando se acalmasse. Kelsey postava frases online sobre cortar pessoas tóxicas que não sabem celebrar o sucesso dos outros. Eu bloqueei cada conta que encontrei. Mesmo assim, as palavras deles ainda chegavam até mim, como fumaça entrando por baixo da porta. No primeiro Natal, eu comi sopa enlatada no porão e fiquei olhando as casas da rua em frente, enquanto famílias entravam com presentes. Eu chorei tanto que fiquei com dor de cabeça. Depois levantei no dia seguinte e fui trabalhar, porque aluguel não liga se você está quebrado por dentro. Aquele ano me ensinou algo que minha família nunca tinha ensinado: sobreviver não é bonito. Não é inspirador enquanto acontece. É lavar roupa na pia, sorrir com cansaço, aprender qual mercado reduz o pão no fim do dia e guardar seus documentos numa pasta plástica porque, pela primeira vez, você entende que seu nome é seu. No 2º ano em Denver, eu parei de esperar um pedido de desculpas que eu já sabia que não veria. Ainda não era paz, mas era o começo dela. A Bright Pass me ofereceu um cargo fixo como assistente de programas depois que a Linda descobriu que eu tinha criado, em silêncio, uma planilha que identificava pedidos duplicados antes que eles atrasassem relatórios de ajuda habitacional. Ela me chamou na sala dela, um espaço cheio de caixas de arquivo e plantas meio mortas, e perguntou por que eu tinha feito aquilo. Eu disse que o sistema antigo deixava gente demais desaparecer no meio do caminho. Ela me olhou por um segundo e respondeu: "Então me ajuda a construir um em que isso não aconteça." Essa frase mudou minha vida. Não de um dia para o outro, nada de bom mudou assim, mas mudou a direção. Eu me matriculei em cursos online de administração pública e gestão de organizações sem fins lucrativos. Trabalhava de dia, estudava à noite e dormia com livros abertos ao lado da cama. Não ia a festas. Eu não namorava. Não comprava nada que eu não pudesse justificar pelo menos 2 vezes na minha cabeça. Meu carro era um Honda Civic velho, enferrujado, que só pegava se eu girasse a chave devagar e praticamente pedisse com educação. Mas todo mês eu pagava o aluguel em dia. Todo mês eu pagava a conta do celular. Todo mês eu via meu nome voltando a existir um pouco mais como algo confiável. A Linda virou a primeira mulher mais velha na minha vida que me corrigia sem me diminuir. Quando eu errava, ela me mostrava como consertar.
Quando eu fazia algo certo, ela reconhecia, sem transformar aquilo numa competição. Eu não sabia que elogio podia ser tão simples. Na Bright PS, eu fui de assistente de programas a coordenadora de grants e depois especialista em conformidade. Aprendi como o dinheiro público circula, como cidades pequenas pedem verba para moradia, como números podem esconder ou revelar a verdade. Comecei a ler orçamentos como algumas pessoas leem rostos. Um recibo faltando tinha um Anton. Um número arredondado demais tinha um ancheiro. Uma assinatura bonita demais, perfeitamente encaixada na linha, já fazia meu estômago apertar antes mesmo de eu saber o motivo. Quando a Bright PS preparou um relatório regional para uma coalizão de habitação, eu encontrei uma inconsistência no orçamento que teria custado um contrato enorme para a organização. A Linda entrou na sala de reunião com o arquivo corrigido, apontou para mim e disse para todo mundo: "A June encontrou isso. Não a equipe, não o departamento. A June. June." Naquela noite, eu cheguei em casa, sentei no chão do meu porão e chorei, porque passei a vida inteira sendo culpada em voz alta e, quando muito, elogiada em silêncio. Meses depois, me mudei para um estúdio pequeno com aquecimento funcionando e uma janela virada para um beco. Para mim, aquilo parecia um palácio. Nessa época, conheci a May Collins num workshop de saúde comunitária. Ela era enfermeira de emergência, com uma risada que parecia ocupar o corredor inteiro por onde passava. A gente virou amiga depois que ela me viu jantando biscoito de máquina de venda automática e simplesmente me arrastou para comer tacos num food truck. A May vinha de uma família onde amor parecia controle. Ela entendia aquele tipo de silêncio que ao mesmo tempo machuca e protege. A gente começou a fazer coisas simples juntas e era justamente isso que parecia curar alguma coisa em mim. Compras de mercado, filmes baratos, caminhadas no parque da cidade, conversas longas dentro do carro estacionado depois de dias difíceis. Ela nunca disse que eu a tinha que perdoar. Nunca soltou aquele clássico "mas ainda são seus pais." Ela só perguntava: "Eles são seguros para você?" Essa pergunta virou uma bússola. No quarto ano, meu crédito já tinha se recuperado em grande parte, embora o empréstimo antigo ainda aparecesse como uma cicatriz escondida no histórico. Eu terminei meu curso online sem cerimônia nenhuma, porque não queria sentar no meio de uma multidão procurando pessoas que não veriam. Mesmo assim, a Linda levou cupcakes pro escritório. A May me deu um blazer usado e disse: "Para quando você precisar parecer intimidante." Eu ri na hora. Não sabia o quanto ela estava certa. No ano seguinte, a Bright PS cresceu e passou a atuar em parcerias de habitação em vários estados. A Linda me indicou para diretora de conformidade de grants. Eu tinha 29 anos quando assinei aquele contrato. Diretora. Meu próprio escritório. Minha própria equipe. Meu nome assinado em relatórios que iam para conselhos municipais, fundações e agências estaduais. Eu não era rica. Ainda olhava preço no supermercado. Ainda me assustava quando números de Kentucky apareciam no celular sem identificação. Mas eu tinha construído algo que minha família não podia reivindicar. Uma vida com registros. Uma vida com testemunhas. Uma vida em que ninguém usava meu nome sem a minha permissão. A ligação começou porque a Kelsey estava atrás de dinheiro, e acabou me encontrando no caminho. Eu só descobri isso depois, mas a ordem dos fatos sempre importou para mim. Ela não procurou meu nome porque sentia minha falta. Não acordou um dia pensando na irmã que tinha sumido das fotos da família. Ela estava tentando salvar a própria vida. No começo de 2026, a Kelsey tinha deixado o mercado imobiliário depois de 2 anos ruins, uma parceria fracassada e uma pilha de dívidas no cartão escondidas atrás de fotos filtradas e legendas motivacionais. Ela queria uma casa na borda de Cedar Falls, algo com cozinha branca e varanda na frente que ela pudesse postar como prova de que ainda estava vencendo. O banco exigia um fiador. Ela precisava de alguém com renda estável e crédito limpo o suficiente. Ao mesmo tempo, Cedar Falls estava se candidatando a uma bolsa de habitação comunitária ligada a uma iniciativa regional conectada à Bright PS. Denise fazia parte do comitê local, porque gostava de qualquer posição que lhe desse um microfone e um agradecimento público. Grant ajudava a preparar alguns documentos financeiros, porque números sempre fizeram ele se sentir importante. Um dia, enquanto a Kelsey procurava contatos ligados ao programa de habitação, ela encontrou meu perfil no site da Bright PS.
June Ashford, diretora de conformidade de Grants. Tinha uma foto minha de blazer azul marinho, ao lado da Linda, em uma conferência sobre acesso à moradia. Embaixo do meu nome, palavras que minha família teria odiado se eu tivesse dito em voz alta: supervisão ética, responsabilidade comunitária, revisão de fundos federais. Kelsey abriu meu LinkedIn. Depois um artigo de um site de Denver. Depois um vídeo de um painel em que eu falava sobre proteger candidatos vulneráveis contra abuso financeiro. Eu queria ter visto o rosto dela naquele momento, quando percebeu que a irmã que chamavam de Andramática agora revisava exatamente o tipo de documento que sustentava a vida deles. A primeira ligação veio às 15h42, enquanto eu ainda terminava uma reunião. Código de área de Kentucky. Eu encarei a tela até parar de tocar. Depois tocou de novo. E de novo. Às 17h, eram 17 chamadas perdidas. Às 19h49, mais. Na manhã seguinte, 88. Eu fiquei no escritório, porta fechada, ouvindo os recados um por um. A voz da Kelsey veio primeiro. Doce demais. Cuidadosa demais. Oi, June, sou eu. Sei que faz tempo. Me retorna. Eu preciso muito falar com você. Depois meu pai. June, aqui é seu pai. Sua mãe e eu ouvimos que você está bem. Estamos orgulhosos de você. Precisamos conversar sobre algo importante da família. Orgulhosos de mim? Ele falou como se fosse uma senha que acabou de lembrar. Os recados da minha mãe eram piores. Porque ela soava ofendida por eu não atender. Família não ignora família, June. O que quer que tenha acontecido antes, precisamos seguir em frente. Então a Kelsey apareceu de novo e dessa vez estava chorando. Eu vou perder tudo. Você resolve isso com uma assinatura só. Só uma assinatura. E ali estava. A mesma coisa de 5 anos atrás. Meu nome. Minha assinatura. Meu silêncio. Nenhum deles perguntou onde eu dormi depois que a luz da varanda foi apagada. Nenhum deles quis saber como eu sobrevivi ao primeiro inverno em Denver. Ninguém disse a palavra desculpa. Naquela noite, chegou um e-mail no meu trabalho, enviado pela Denise. Ela escrevia como se ainda fosse mãe de uma filha que ela podia simplesmente mandar obedecer. Dizia que Cedar Falls merecia aquela verba. Que tinha gente contando com ela. Que eu não podia deixar mágoas pessoais atrapalharem necessidades da comunidade. 10 minutos depois, a Kelsey mandou uma mensagem pedindo para eu ser consignatária do financiamento dela, porque irmãs deveriam se apoiar. Eu li aquela frase 3 vezes. Depois abri o processo do grant de Cedar Falls. No começo, eu me forcei a ficar calma. Seguir o protocolo. Ser mais limpa do que eles jamais foram. Revisei os registros de horas de voluntariado, inconsistências duplicadas. Analisei estimativas de fornecedores, 3 vinham de empresas ligadas a conhecidos do meu pai. Conferi uma certificação financeira que tinha exatamente o tipo de linguagem que ele sempre usava. E então encontrei uma carta de apoio comunitário afirmando que Denise mantinha uma família estável há décadas e entendia as necessidades de jovens deslocados. Quase ri. Em vez disso, tirei prints de tudo. Chamadas, mensagens, e-mails. Não porque eu queria destruir eles, mas porque prova já tinha me salvado uma vez. E eu tinha aprendido que nunca se entra numa sala com gente como a minha família carregando só a própria palavra. Na manhã seguinte, enviei o arquivo para a Linda e me declarei em conflito de interesse. Escrevi: tenho conexão pessoal com este comitê solicitante. Estou me afastando de qualquer decisão e recomendo auditoria independente antes da liberação de qualquer verba. 5 minutos depois, ela me ligou. A voz dela estava firme. Você está segura? Eu olhei para aquelas 88 chamadas perdidas na tela e respondi. Agora estou. A audiência pública em Cedar Falls foi marcada para a segunda sexta-feira de abril. Eu não queria voltar. As pessoas acham que encerramento puxa a gente de volta pro lugar que machucou. Mas às vezes parece mais ser arrastada por uma corda amarrada nas costelas. A Linda disse que eu não precisava ir. A equipe de auditoria podia apresentar tudo sem mim.
A Mai disse a mesma coisa, só de outro jeito. Você não deve nada do seu rosto para eles. Ela estava certa. Eu não devia meu rosto. Nem minha voz. Nem minha raiva. Mas Cedar Falls passou 5 anos ouvindo uma versão de mim. E, pela primeira vez, eu queria que a verdade estivesse na mesma sala que a mentira. Eu voei até Louisville e peguei um carro alugado. Cruzei quilômetros de colinas verdes e estradas de 2 faixas que pareciam mais suaves do que as minhas lembranças. Cedar Falls não tinha mudado tanto. A farmácia onde eu empacotava prateleiras ainda tinha o mesmo letreiro desbotado. O diner ainda anunciava quintas do Meatloaf. A escola ainda tinha faixas penduradas na grade. Minhas mãos apertaram o volante ao passar pela Sycamore Lane, mas eu não virei. A audiência acontecia no salão comunitário do condado, um prédio de tijolos com cadeiras dobráveis, uma bandeira perto do palco e café queimando no recipiente de metal no fundo da sala. Denise estava perto da frente, usando um casaco claro e um sorriso perfeitamente calibrado para gerar pena em público. Grant estava ao lado dela, de braços cruzados, cumprimentando homens da cooperativa de crédito com um aceno calculado. Kelsey ficou 2 fileiras atrás, mexendo no celular, vestida como se esperasse câmeras. Nenhum deles me viu de primeira. Eu me registrei na mesa lateral como Juna Shord, Bright PSOs Initiative, palestrante convidada de compliance. Quando Denise finalmente virou e me reconheceu, o sorriso dela travou de um jeito tão repentino que quase pareceu dor. Grant ficou pálido na mesma hora. Kelsey endireitou a postura e, por um segundo, eu vi a garota que tinha me observado sair pelo corredor anos atrás. Mas isso durou pouco, logo virou irritação, porque culpa nunca foi uma linguagem que ela conseguiu sustentar. O moderador abriu a audiência como uma revisão da proposta de renovação habitacional de Cedar Falls. Agradeceu ao comitê local pelo trabalho. Denise ergueu o queixo, pronta para ser validada em público. Então ele me apresentou. Também está conosco Juna Shord, diretora de compliance especializada em administração ética de subsídios e proteção de solicitantes. A sala aplaudiu de forma educada. Eu caminhei até o púlpito. Minhas pernas estavam fracas, mas a minha voz não. Falei sobre dinheiro público, confiança comunitária e como programas de habitação falham quando líderes priorizam imagem em vez de pessoas. Disse: uma comunidade não pode afirmar que protege jovens deslocados enquanto ignora o que acontece dentro das próprias casas. Não olhei para minha mãe quando falei isso. Não precisei. Mesmo assim, a sala mudou de clima. As pessoas entenderam. Cidades pequenas sempre entendem antes de admitir que entenderam. Então a equipe de auditoria independente apresentou os resultados preliminares, horas de voluntariado infladas, recibos ausentes, estimativas de fornecedores ligadas a relações pessoais, conflito em certificações financeiras e, por fim, o detalhe que fez o salão inteiro ficar em silêncio. Anos antes, um empréstimo parcelado havia sido aberto em meu nome através de documentos ligados à mesma cooperativa de crédito onde Grant trabalhava. A auditora não acusou ninguém ali na frente. Nem precisava. Ela apenas afirmou que as assinaturas não eram consistentes e que o caso tinha sido encaminhado para análise mais profunda. Denise se levantou. Isso é um absurdo, ela disse. Minha filha claramente trouxe ressentimento pessoal para uma questão comunitária. Ali estava, minha filha. Depois de 5 anos, ela finalmente usou a palavra diante de uma plateia. Eu olhei para ela e respondi. Você teve meu número por 5 anos. Só me procurou quando precisou da minha assinatura. O salão ficou tão silencioso que dava para ouvir o zumbido do microfone. Denise tentou recuperar o controle com um sorriso. June, querida, não vamos fazer isso em público. Eu disse que eles tinham tornado minha reputação pública no dia em que começaram a me chamar de instável para outras pessoas. Tornaram minha vida financeira pública quando usaram meu nome sem permissão. Eu só estava tornando meu limite público também. Grant deu um passo à frente e sussurrou, quase sem mexer os lábios, não destrói essa família. Eu olhei para ele. Você fechou a porta na minha cara e me deu $100. Essa família não está sendo destruída pela minha honestidade. A Kelsey começou a chorar logo depois, alto o suficiente para chamar atenção. Eu sou sua irmã, eu preciso de ajuda. Eu balancei a cabeça devagar.
Eu ouvi suas 88 ligações. Nenhuma era um pedido de desculpa. Só pedido. A expressão da Denise mudou na hora. Aquele papel de mãe ferida, de conselheira calma, de mulher injustiçada em público, tudo começou a desmoronar. Você acha que é melhor do que a gente só porque tem um título bonito em Denver? Ela disparou. Eu não levantei a voz. Não. Eu acho que finalmente entendi que ser útil para vocês nunca foi a mesma coisa que ser amada por vocês. O moderador tentou pedir ordem, mas já era tarde. A sala tinha mudado de lado. Sussurros começaram a surgir. Ela disse que a June fugiu. A Denise falou que ela era instável. A Kelsey passou as mãos no rosto, mas ninguém correu para confortar. O Grant olhou pro chão. Pela primeira vez na vida, ele não tinha um documento para falar por ele. Eu voltei ao púlpito só para uma última frase. Eu me afastei de todas as decisões envolvendo Cedar Falls. Não vou aprovar, bloquear, esconder ou interferir em nada. O registro fala por si. E então saí. Sem grito. Sem discurso de vingança. Sem cena. Só o som das cadeiras se mexendo enquanto uma cidade inteira começava a perceber que a filha que eles tinham descartado tinha falado a verdade o tempo todo, mesmo quando ninguém quis ouvir. As consequências não vieram como um raio. Vieram como correspondência. Silenciosas. Oficiais. Impossíveis de ignorar. 2 semanas depois da audiência, a verba de habitação de Cedar Falls foi suspensa para revisão completa. Denise foi afastada do comitê local e depois do conselho de apoio aos pais na escola. A escola não a demitiu de imediato, mas abriu uma investigação interna depois que pais começaram a questionar se uma orientadora que distorceu publicamente a própria filha deveria aconselhar alunos vulneráveis. Grant entrou em licença administrativa na cooperativa de crédito enquanto os documentos antigos do empréstimo eram reavaliados. Pessoas que antes confiavam na voz calma dele do outro lado da mesa começaram a perguntar o que mais ele tinha assinado sem ninguém olhando. O pedido de financiamento da Kelsey desmoronou sem fiador. A imobiliária cortou relação depois que a auditoria levantou dúvidas sobre renda inflada e conexões de comitê que ela mesma tinha exibido online. Ela voltou a morar na casa amarela da Sycamore Lane, no mesmo corredor onde tinha me visto ir embora. E, pela primeira vez, ser a favorita não a protegeu da realidade. Eu queria dizer que senti satisfação pura. Às vezes eu senti. Eu sou humana. Houve momentos em que eu lembrava da luz da varanda se apagando e sentia aquele estalo seco de injustiça. Mas, na maior parte do tempo, eu só sentia cansaço. A vida deles não desmoronou porque eu levantei a voz. Desmoronou porque, pela primeira vez, alguém olhou para os documentos. E isso, de algum jeito, importava para mim. Vingança pode virar outra forma de corrente quando tudo o que você quer é dor devolvida na mesma moeda. Eu não queria isso. Eu queria algo mais limpo. Eu queria meu nome de volta. 1 mês depois da audiência, chegou uma carta do Grant. Não foi mensagem, nem áudio. Foi carta mesmo, escrita à mão, tinta azul, em papel timbrado da cooperativa de crédito, algo que ele provavelmente nem deveria ter usado. Ele admitia que tinha ficado em silêncio quando a Denise decidiu que era mais fácil me culpar do que encarar a Kelsey. Admitia que tinha ajudado a mover papéis que deveria ter recusado. Não pediu dinheiro. Não pediu ligação. Não pediu nada. Só escreveu: você merecia um pai que protegesse seu futuro em vez de pegar emprestado dele. Eu li essa frase 3 vezes. Depois guardei a carta numa gaveta. Não foi perdão. Perdão não é um botão que você aperta porque alguém finalmente aprendeu a escrever melhor. Mas foi a primeira vez em anos que eu deixei entrar alguma coisa parecida com verdade. A Denise não mandou carta nenhuma. Só um e-mail curto dizendo que eu tinha humilhado ela. Eu apaguei. A Kelsey mandou uma mensagem: espero que você esteja feliz. Não respondi. Meu silêncio não era mais medo. Era posse. De volta a Denver, a Bright Pass aprovou um programa novo que eu propus, o Fast Sem Fund. Era voltado para jovens adultos expulsos de casa, cortados financeiramente ou controlados pela família. Não era só ajuda emergencial em dinheiro, embora isso também existisse.
A gente ensinava como congelar crédito, substituir documentos, entender contratos de aluguel, pedir auxílio educacional, contestar dívidas abertas sem consentimento e reconhecer quando culpa familiar vira coleira. A mãe se voluntariava 2 vezes por mês. A Linda me ajudou a criar parcerias com assistência jurídica e consultores financeiros. O primeiro workshop teve 12 pessoas. No terceiro mês, já eram 40. Alguns chegavam com raiva. Outros com vergonha. Alguns ainda acreditavam que precisavam merecer amor salvando exatamente as mesmas pessoas que tinham machucado eles. Eu dizia o que eu precisava ter ouvido aos 24 anos. Você pode proteger seus documentos. Você pode proteger sua paz. Você pode dizer não para pessoas que só lembram de você quando seu nome, seu dinheiro ou sua assinatura servem para algo. E essa virou a parte da minha história que mais importava. Não a audiência. Não o rosto da Denise. Não a fofoca da cidade. Mas transformar $100 de abandono em uma porta pela qual outra pessoa pudesse sair. 3 meses depois, eu organizei um jantar de domingo no meu apartamento. A mãe trouxe pão de milho que se desmanchava inteiro quando cortava. A Linda trouxe uma salada que ninguém encostou até ela olhar para todo mundo como se estivesse avaliando o desempenho. 2 colegas discutiram se churrasco de Colorado podia ser chamado de churrasco de verdade. Os pratos não combinavam. A mesa era pequena demais. Alguém derrubou o chá no meu tapete. E ainda assim, olhando ao redor, eu senti uma segurança que nunca tinha sentido naquela casa amarela enorme em Kentucky. Minha família tinha me ligado 88 vezes quando precisou de mim. As pessoas naquela mesa apareceram sem eu ter nada a oferecer além de mim mesma. Essa é a diferença. Eu não sei o que acontece daqui pra frente com o Grant. Talvez um dia exista uma conversa. Talvez não. A Denise ainda acredita que ser exposta é o mesmo que ser atacada. A Kelsey ainda confunde necessidade com amor. E eu não posso construir a minha vida esperando que eles entendam. O que eu sei é isso: você não é cruel por se recusar a ser usado. Você não é egoísta por exigir responsabilidade antes de atender pedidos de resgate. E você não está quebrado por ter precisado sair de perto das pessoas que deveriam te proteger. Às vezes, família é real, outras vezes, família é só uma palavra que algumas pessoas usam quando querem acesso sem responsabilidade. No dia em que eu saí de Cedar Falls, me deram $100 e acharam que aquilo encerrava a minha história. Estavam errados. Aquilo foi o preço da minha liberdade. E 5 anos depois, quando meu celular mostrou 88 chamadas perdidas, eu entendi algo que eu queria que todo mundo que está ouvindo isso pudesse sentir de verdade. Paz não é o que te entregam quando os outros mudam. Paz é o que você constrói quando para de devolver sua vida para pessoas que ainda não conseguem dizer eu sinto muito. Obrigado por acompanhar essa história emocional até o final. Este vídeo é fictício e feito apenas para reflexão narrativa e entretenimento. E talvez a maior lição seja essa: as pessoas que só valorizam você depois que perdem acesso, muitas vezes são as mesmas que nunca deveriam ter tido acesso ilimitado a você desde o começo.